Querido, coisa boa é poder congregar, não é verdade? Eu não consigo me ver sem estar na igreja. Coisa maravilhosa a gente ter essa oportunidade. Deus é tão bom, né? Deus é maravilhoso. Tem meu título aí? Não? Diga assim comigo, bem forte, bem alto. Fala assim: para ser discípulo de Jesus, vai me custar tudo. Amém? Está disposto? Para ser discípulo, querido, vai custar tudo. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Que Jesus falando com os discípulos, e falando para todos que estavam ali, ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então, dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. 25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e se vier perder-se ou causar dano a si mesmo. 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, Jesus estava pregando aqui para as multidões, e ele disse que existe um preço para se tornar discípulo. Ele diz que vai exigir alguma coisa de nós para nos tornarmos discípulos de Cristo. Ele elevou aqui essas condições para nós nos tornarmos discípulos. E eu creio que você está aqui, você quer ser discípulo de Cristo, porque Cristo é o nosso padrão. Cristo é aquele que nós olhamos, Cristo é aquele que nós nos espelhamos. Nós estudamos sobre Jesus, o Antigo Testamento aponta sobre Cristo, tudo aponta para Ele, Ele é a nossa referência, aleluia, Ele é a nossa referência. E Jesus estava dizendo que tipo de padrão que era para ser seus discípulos, como que nós deveríamos nos portar, qual que seriam as condições, quais seriam as exigências de poder ser um discípulo de Jesus. Por isso que o tema da minha pregação: você quer ser discípulo de Jesus? Vai te custar tudo. Nós vamos ter que aprender a abrir mão da nossa vontade, vamos ter que abrir mão do nosso eu. Não vai ser feito conforme eu quero, não é feito conforme a minha vontade, não é aquilo que eu desejo. É um evangelho de morte. Eu preciso morrer para esse mundo, eu preciso morrer para as vaidades do mundo. E o padrão é alto, querido. Por isso que muita gente fala assim: olha, eu vou desistir desse caminho, porque está difícil, porque eu achei que ia ser mais fácil, eu achei que não seria
tanta coisa dessa forma. Por quê, querido? Porque existe uma recompensa para aqueles que ficarem até o fim. Amém? Existe uma recompensa para aqueles que permanecer até o último dia. Amém? Existe um prêmio para aqueles que suportar sofrimento por causa de Cristo. Aqueles que abrir mão do seu eu para que faça a vontade do Senhor. Então, querido, por que que exige mais de nós? Porque existe um prêmio para cada um daqueles que permanecer até o fim. Aleluia! Então, querido, vai exigir um tipo de sacrifício, vai exigir algum tipo de sacrifício nosso. E eu queria falar sobre algumas exigências nessa noite, para se tornar discípulo. Amém? Quando ele disse, querido, negue, o que exatamente isso queria dizer? Fala assim, são exigências. Fala assim, a primeira exigência para se tornar discípulo de Jesus, fala assim, negar a si mesmo. Essa é a primeira exigência que Jesus falou aqui no texto, sim ou não? Volta lá para mim, Lucas 9, 23. Dizer a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue. Que dia que você vai ter que negar? Fala assim, todo dia. Todo dia você vai ter que negar a si mesmo. Todo dia você vai ter que aprender a negar a sua vontade. E ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Ele estava dizendo que vai existir, você vai ter que abrir mão da sua vontade. Cruz fala, querido, de você abrir mão do seu eu, da sua vontade. Cruz fala de sacrifício. Amém? Então nós vamos ter que sacrificar alguma coisa. Glória a Deus. Então o primeiro requisito, meu irmão, você quer tornar discípulo de Cristo? Você precisa negar a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. E muitas vezes você vai ter que ir contra a sua vontade. Diga, obediência. Então, querido, nós vamos ter que aprender a obedecer. E obediência, querido, não é ter vontade. Obediência não é sentir vontade, mas é obedecer. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, abre comigo em Gálatas 2,19. Paulo vai falar um pouco sobre essa renúncia. Paulo vai explicar um pouco para nós sobre o que é negar a si mesmo. Paulo está dizendo aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Diga assim, estou crucificado com Cristo. Verso 20. Logo, já não sou eu quem vive. Querido, esse evangelho está dizendo, para negar a si mesmo, você tem que morrer. Morrer para a sua vontade, morrer para os seus desejos. E ele está dizendo, não sou eu quem? Você pode dizer isso nessa noite? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, se eu já morri para esse mundo, se Cristo vive em mim, qual que é o padrão que eu tenho que ter? O padrão de quem? De Cristo. É forte, sim ou não? Se agora não sou mais eu que vivo, não é mais a minha vontade, não mais é o meu eu, não é mais o meu desejo, não é mais o que eu quero, mas quem vive em mim é Jesus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então negar a si mesmo, querido, significa eu preciso morrer. Morrer para esse mundo, morrer para a minha vontade, morrer para os meus desejos, morrer para... A minha carne precisa morrer. Vira para alguém do seu lado e fala assim, e aí, está morto ou está vivo? Porque esse evangelho é evangelho de morte. Paulo diz, eu estou o quê? Crucificado.
Paulo falou assim: eu estou crucificado com Cristo, ou seja, eu estou abrindo mão da minha vontade. Mas tem dia que a gente quer descer da cruz, tem dia que a gente quer ser muito bravo, tem dia que a gente quer fazer a nossa vontade, mas aí você tem que lembrar da palavra. Paulo falou assim: eu estou crucificado, significa, olha, eu estou morto, eu não tenho mais direito, amém? Eu não tenho mais direito, mas Cristo vive em mim, amém? Repete de novo comigo, fala: Cristo vive em mim. Querido, é pela fé, amém? É pela fé. Você tem que ter Cristo na sua vida, amém, querido? Você só pode se tornar uma pessoa melhor se Jesus estiver em você. Glória a Deus. E aí Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Olha o que Paulo falou: mas esmurro o quê? Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vou de novo, o pessoal está meio fraco. Mas esmurro e o reduzo a ser escravo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele não estava falando de autonegação, querido, de flagelo. Não é na palavra literal, você esmurrar o seu corpo. Mas você sabe o que é esmurrar o seu corpo? Olha para mim, você sabe o que é esmurrar o seu corpo? Vou te contar uma história da Bíblia. Tinha um moço chamado José, que foi vendido para o Egito, e a vida dele não estava legal. Ele foi tirado do convívio da sua família, os seus próprios irmãos venderam ele, e de repente, querido, ele para na casa de Potifar, e José estava ali, e ele não, a Bíblia não fala que ele reclamou, que ele murmurou, que ele falou assim: meu Deus, depois que eu passei a ser crente, a coisa ficou mais difícil. Não, ele estava ali perseverando, ele estava ali crendo. Mas de repente, querido, aparece, hora que ele começa a prosperar. Não é assim na vida do crente? Parece que está tudo legal, parece que está tudo bem, parece que as coisas estão fluindo, sim ou não? Mas de repente, estava tudo legal, estava tudo caminhando certo, estava tudo mil maravilhas, mas de repente aparece a mulher de Potifar. Ela coloca os olhos em José e faz uma proposta para ele: eu quero me deitar com você. Mas aí você sabe o que José faz? Ele fala assim: eu vou esmurrar o meu corpo. Mas ele falou não para aquela mulher. Esmurrar o corpo, querido, é quando você estiver diante das propostas do mundo, aquilo que te seduz, aquilo que mexe com você, aquilo que parece aos seus olhos prazer, coisas boas, mas vai tirar você do propósito. É nesse momento que você precisa esmurrar o seu corpo, é nesse momento que você precisa dizer não, é nesse momento que você tem que ter Jesus no seu coração, porque as propostas vão chegar, e as propostas vão mexer com a nossa carne. Porque José podia pensar, a mulher, eu imagino que aquela mulher falou para ele: o que tem? Ninguém vai saber. José, você é escravo, eu posso tornar você um homem livre. José, imagina as propostas: José, eu posso te dar um carro do ano. José, eu posso te dar uma casa nova. José, eu posso te dar status. José, agorinha esse homem vai morrer e você vai ficar no lugar. As propostas vão chegar, mas você quer o céu ou você quer o inferno? Você quer Jesus ou você quer o mundo? Porque as propostas vão chegar de todos os jeitos. Ah, pastor, mas eu estava precisando. Ah, pastor, mas essa proposta vai tirar você dos caminhos? Vai tirar você do... Diga assim comigo: o maior projeto da minha vida é morar com Jesus. Esse é o maior projeto da sua vida.
Esse é o maior projeto da sua vida, é ter Jesus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ganhar muito, e se você perder a sua salvação? O que vai adiantar? Então Paulo estava dizendo: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, meu irmão, nós precisamos esmurrar o nosso corpo. Isso fala de negar a si mesmo. Isso fala de negar a nossa vontade. Isso fala de abrir mão. Diga assim: a primeira exigência para se tornar discípulo de Jesus, fala assim, é negar a si mesmo. Olha só, Lucas 14, 25 ao 26. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, verso 26, se alguém vem a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda não pode ser meu discípulo. Fala assim, a segunda exigência para se tornar discípulo de Jesus, você vai ter que contrariar a sua vontade e a dos outros também. Você quer ser um discípulo de Jesus? Então a segunda exigência que ele faz, você vai ter que contrariar a sua própria vontade e a de pessoas também. Se alguém vem a mim, e se você não aborrecer seu pai, se você não aborrecer a sua mãe, sua mulher, e os irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Porque, querido, vai se levantar pessoas perto de você para tirar você da presença de Deus. Vai ter pessoas pertinho de você, que comem junto com você, que vai ser usado por diabo para você afastar dos caminhos do Senhor. Vai ter pessoas, querido, que quando você estiver buscando a Deus, quando você estiver envolvido com as coisas de Deus, Ele vai olhar para você e falar assim, para que você está perdendo seu tempo? Por que você está enfiado dentro de igreja? Por que você está fazendo as coisas para Deus? Porque eu quero o céu, porque Ele me salvou, porque o sangue de Jesus foi derramado por mim, é por isso que eu sirvo a Deus, é por isso que desse caminho eu não desisto. Ah, mas a fulana de tal não quer que eu vou. Fica aí, mas eu vou. Ah, tem gente que fala assim, eu não vou porque a minha esposa e o meu esposo não quer nada. Ei, querido, eu quero te dizer que a salvação é individual. Mesmo que você ama, mesmo que você gosta, mas, querida, a salvação é individual. Você não pode enfiar a goela abaixo Jesus. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Marcos 10, 29. Marcos 10, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho. Meu Deus. Verso 30. Que não receba já no presente o centuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Verso 31. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Ele está dizendo, olha, eu não vou ficar devendo para ninguém. Se você me escolher, se você me colocar em primeiro lugar, eu vou acrescentar na sua vida, eu vou abrir as comportas sobre você. Você não está entendendo isso?
Ser meu discípulo significa que eu preparei morada para você. Você não entendeu ainda que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para nós. Então quando você escolhe Ele, servir a Deus de todo o seu coração, Ele vai abençoar a sua vida. Mas primeiro, querido, a gente quer a recompensa, para depois servir a Deus. Primeiro a gente quer o resultado. Primeiro a gente quer que Deus faça, mas a gente não quer abrir mão. Aleluia. Você quer ser discípulo, sim ou não? Vamos ver até no final. Fala, ser discípulo de Jesus é contrariar a minha própria vontade e a de outros. Quantas pessoas vão aparecer no seu caminho para tentar tirar você do caminho, para tentar te desanimar, para te parar, para te paralisar? Por isso que eu falo para os solteiros que estão aqui: quando você for casar, meu irmão, não casa com jugo desigual, que depois é rala. Estão entendendo? Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Qual favor que você está atrás? Eu procuro agradar, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém, querido? Então nós vamos agradar ao Senhor, em nome de Jesus. Está tranquilo? Quem está entendendo aí? Quem não entendeu nada até agora, nadinha. Depois assiste. Vira para alguém do seu lado e fala: você está entendendo? Está anotando? Poxa vida, ainda bem que tem uma pessoa, 2 pessoas anotando, 3 pessoas, 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém anotando? Diga: a terceira exigência para tornar discípulo de Jesus. Está lá, querido, em Mateus. Abra comigo em Mateus capítulo 7, verso 13. Essa terceira exigência, querido, é daquelas boas. Entrai pela porta. Aí ele para, né? Ele fala assim: nossa, mas eu já comecei com a porta estreita. Jesus para, né? E fala para o escriba: não, fala aí, ó, larga aí a porta. E espaçoso o caminho conduz à perdição. E são muitos, meu Deus, os que entram por ela. Verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz. Oh, meu Deus, e são poucos os que acertam com ela. Por que você acha que é tão difícil? Por que Jesus começou falando da porta estreita e já pulou para a porta larga? E falou assim: que são o quê? Muitos. Fala assim: a terceira exigência para se tornar discípulo de Jesus: escolha qual porta você quer entrar. Escolha qual porta você quer entrar. Olha para mim. Escolha qual porta você quer entrar. Olha aqui para mim. Você quer facilidade? Você quer uma vida tranquila? Você quer viver sem cobrança? Você quer viver de boa? Você quer viver curtindo a vida?
Você quer viver sem responsabilidade com o negócio de igreja, com o reino de Deus, e eu não quero saber disso. Eu quero curtir minha vida, eu quero viver do jeito que eu quero ficar aí mesmo no mundo, eu quero a balada, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero sofrimento para o meu lado, eu não quero perseguição para o meu lado. Ei, querido, existe uma porta, a porta larga. A porta larga. Dinheiro fácil, preciso fazer isso, não preciso dar. Mas para onde que ela vai conduzir? Para a morte eterna. Mas é muito fácil, é bem mais fácil. Sim, é fácil. Mas se você, querido, quiser ser discípulo de Jesus, Ele falou que a porta é estreita e o caminho é apertado. Marcos capítulo 10, verso 29. Presta atenção. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém aqui tenha deixado... Abri errado. Lucas 13, 22. Por favor, corrija aí para mim. Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. 23. E alguém lhe perguntou, olha a pergunta, presta atenção, se você não prestar atenção, você não vai aprender nada. E alguém lhe perguntou, olha a pergunta, Senhor, são poucos os que são salvos? Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus, são poucos. Olha o que ele vai falar agora no 24. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vira para alguém e fala assim, esse evangelho pode ser da graça, mas vai exigir esforço. Querido, nós estamos num tempo que as pessoas não querem pagar preço nenhum, não querem se esforçar. Mas o que Jesus respondeu para aquela pergunta? Senhor, quem que pode ser salvo? O que Jesus respondeu? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê, querido? Por que esse evangelho, querido, é um evangelho de porta estreita? Porque é negar a si mesmo, porque é você abrir mão da sua vontade, é porque você precisa viver em santidade, você precisa abandonar o pecado. Olha o que ele continua dizendo, no 25. Quando o dono da casa, aí ele conta uma história, uma parábola. Ele fala assim, olha, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois, não te conheço, não tenho relacionamento com você. Se alguém na noite for lá na sua casa e bater na sua porta, você vai abrir a porta se você não conhecer aquela pessoa? Vai? Ou você vai abrir para alguém que você conhece? Alguém que você tem relacionamento, sim ou não? Jesus está falando aqui, esforçai-vos. Querido, se você quer morar com Jesus, vai exigir um esforço seu. Se você quiser se tornar um discípulo de Jesus, exige um esforço. E o cara falou assim, abre-nos a porta, e ele vos responderá, não sei de onde sois. Verso 26. Então direis, a pessoa, né, ela falando, olha, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas. Verso 27.
Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Estão entendendo isso? Então, querido, a terceira exigência é a escolha, é uma decisão. Ou você entra para a porta estreita, o caminho apertado. Ah, pastor, é difícil? Sim. Ah, pastor, mas eu vou ter que abrir mão de muita coisa? Sim. Ah, pastor, mas eu vou ter que engolir? Sim. Ah, mas eu vou ter que mortificar. A minha carne precisa morrer? Precisa. Ah, pastor, então eu não quero não, eu quero a porta larga. Só que o final da porta larga é o inferno. E Jesus continua falando dessa porta estreita. Olha só, Mateus 5:21. Mateus 5:21. Olha só. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 23, isso aqui tudo Jesus falando. E pois, ao trazer ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. 24. Deixa perante o altar. 24. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Isso é porta estreita. Ah, mas eu não tenho vontade de perdoar. Não tem mesmo não, ninguém tem. É uma decisão. Eu não quero perdoar, não vou perdoar. Então, querido, anda pela porta larga. A porta estreita, querido, exige tudo. Você quer ser discípulo ou não? Então, meu irmão. Ah, mas dói. Dói. Ah, mas é humilhante. Sim. Ah, mas é ruim. É. Não é agradável. Não é. É porta estreita. Não é, mas conduz à eternidade, amém? 25. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. 26. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagar o último centavo. Vai agora para o 27. Ouviste que foi dito: não adulterarás? Não adulterarás? Já ouviu isso? Mas aí Jesus vai mais além. Olha só o 28. Mateus 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Por isso, minhas irmãs, crentes no Senhor Jesus, lavada pelo sangue do Cordeiro, vê bem como você veste. Só isso. 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, é melhor você arrancar ele e lançar fora. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta logo. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É algo radical, sim ou não? Imagina arrancar o olho, imagina amputar a mão, mas não é no sentido literal. Mas é no sentido assim, você precisa abrir mão. Aquilo que tem tirado você da presença de Deus, aquilo que tem te afastado de Deus, seja radical.
Ah, mas eu não consigo me controlar. Então vai para a oração e jejum, meu irmão. Ah, mas eu sou assim, é a minha. Não, tem como sim, com Cristo Jesus muda tudo. Você sabe o que é que falta? Falta vida de oração, falta vida de jejum e palavra. Se tem tantos anos que a gente está dentro da igreja, que nós temos que ter mudança de vida. Ah, eu sou assim. Não tem esse negócio não. Ah, mas é o meu temperamento. Jesus muda temperamento. Ah, mas eu aprendi assim, eu vim assim. Jesus muda tudo. Verso 38. Você quer ser discípulo de Jesus? Então tem uma porta bem estreitinha. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Aí Jesus fala assim, não. No Antigo Testamento era assim, mas no Novo ele mudou tudo. Verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ah, meu Deus. É melhor entrar na porta larga logo. Verso 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, leva a capa também. Você não quer levar a capa? Verso 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vamos andar 2? Verso 42. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Oh, Jesus. Jesus. Lembrei de você, Carol. Jesus. 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? E aí, é mais fácil amar o próximo ou o inimigo? Quem você quer amar? O próximo. Os legal. Aquela pessoa legal, sim ou não? Mas ele fala assim, mas qual recompensa você vai ter? Nenhuma. Você tem que amar aquele ranzinza, aquele da cara de limão, aquele que faz bico para você, aquele que te pisa. Ah, meu Deus, oh Jesus. Jesus, mas é assim mesmo? Ele mesmo que falou. Verso 44. Por isso que Paulo falou assim, olha, diante de tudo isso eu vou esmurrar logo meu corpo, porque o trem é feio. Eu, porém, vos digo, amai. Meu Deus, tem que amar, ainda tem que orar ainda pelo cidadão, pelo que vos persegue. Ei, Josi. O cara fez um mal, me colocou numa enrascada. Eu não posso fazer roxinho com ele, eu não posso arrancar o rim dele. Eu ainda tenho que orar ainda. Gente, esse negócio de ser crente não é fácil não. Eu vou entrar nessa porta larga logo, que eu não estou dando conta não. Não, acalma. Vai levar para o inferno. Gente, a gente não tem noção do que vai ser o inferno. Quem conhece a história de Lázaro e do rico? Quem conhece? Você sabe o que ele desejou quando ele estava lá no inferno? Uma gotinha só de água. Você já pegou um conta-gotas? Uma gota. Ele não queria um copo d'água. Ele não queria que fizesse alguma coisa, ele queria só uma gota d'água. Porque ele falou assim, eu estou queimando nesse lugar. Então, irmão, a gente não tem noção do que vai ser o inferno. Vai ser uma coisa terrível. Então é melhor sentar pela porta estreita. Pastor, é difícil, é. Vai ter renúncia? Vai. Vai ter sofrimento? Vai. Vai ter humilhação? Vai. Vai ter que abrir mão? Vai. A gente vai ser humilhado? Vai. Pessoas vão pisar na gente? Vai.
Mas lembra que vai ser passageiro. Agorinha nós vamos estar na casa. Agorinha nós vamos estar diante do banquete. Agorinha quem vai nos governar vai ser Ele. Eu vou estar com Ele. Tá difícil, mas com Ele vai ser fácil. E vai ser eternamente. Aqui a gente vai sofrer um tempinho, mas lá vai ser eternamente com Ele. Imagina, todo dia, toda hora, vendo coisa nova. Todo dia Ele vai te mostrar coisas novas. Todo dia você vai estar no lugar mais lindo do mundo. Você vai ver a vista mais esplêndida do mundo. Vai ter as flores, os passos, as coisas mais lindas, o ar mais puro que você já respirou na sua vida. Vai ser um lugar de ruas de ouro. Vai ser um lugar, querido, maravilhoso. Então vale a pena. Vira para alguém e fala assim: vai valer a pena. Vai valer a pena, querido. Ah, pastor, mas é tanta, você está colocando um peso. Não estou não, querido, isso é tudo Bíblia. Porque o preço foi muito alto pela sua vida, pela minha vida. Jesus morreu. Você foi comprado, você não é mais o seu dono. Não é mais você que decide as coisas. Você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, eu não decido mais nada. É o Senhor que decide. Você quer ser discípulo? Se você não quiser ser discípulo, querido, fica sendo multidão. Sem compromisso, sem vontade, sem relacionamento, sem desejo, um evangelho morto, uma frieza. Vou de vez em quando, faço o que eu quero, em desobediência. Mas se você quer a porta estreita, querido, você vai ter que mudar a sua vida. Você vai ter que levar a sério, porque a eternidade é uma realidade para todos nós. Ei, meu irmão, será que não está na hora de você levar a sério o evangelho de Jesus? Será que não está na hora de você levar a sério Jesus? Porque se a senha chegar, Jesus voltou para você, voltou para mim. Aí não adianta, né? Está mostradinho. Ai. Não tem jeito. Não dá para brincar. Ah, pastor, mas eu queria um evangelho mais light. Ah, pastor, mas eu queria um evangelho mais tranquilo. Querido, não tem. Ah, mas eu não queria esse negócio de falar de pecado, esse negócio de porta estreita. Vamos ficar todo mundo na porta larga e ir morar com Jesus. Seria tão fácil, né? Mas Ele não fala isso. Diga, a quarta exigência. Pelo amor de Deus, mais isso ainda, pastor, mais exigência. Não estava bom? A pergunta que não quer se calar: quer continuar sendo discípulo de Jesus? Vixe, as mãos já diminuiu. Fala assim comigo: Ele vai me pedir o que me custa muito. Você quer ser discípulo? Ele vai te pedir algo que te custa muito. Vamos ver lá um rapazinho, lá em Marcos capítulo 10, verso 17. Eita, que crente bom esse rapaz. Mas Jesus pediu logo aquilo que custou muito para ele. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Olha só, que crente bom. Ele foi ao encontro de Jesus, ajoelhou. Fica imaginando a cena, o cara correndo, ajoelhou,
olhou para Jesus e falou assim: bom mestre. Aí Jesus já olhou para ele e falou assim: que farei? Aí ele fez uma pergunta, ele falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele considerou Jesus como Messias, sim ou não? Pelo texto aqui dá essa informação, ok? Você entende isso comigo? Porque ele falou: que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele olhou e falou assim: olha, ele sabe responder. E olha só, vamos lá agora para Jesus. 18. Respondeu-lhe Jesus: ei, camarada, por que você me chama de bom? Jesus é demais, né? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Ele não queria a glória para ele, a glória era do Pai, ali naquele momento. Verso 19. Sabe os mandamentos? Aí Jesus começou a citar para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu, ele falou assim: estou com tudo. Estou com tudo, sou um crente muito bom. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, ele, querido, estava fazendo aquilo ali, Deus, a juventude dele. 21. E Jesus, olha, imagina isso, o olhar penetrante de Jesus, olhando para ele. Jesus, fitando os olhos naquele jovem, o amou e disse: só uma coisa te falta. Diga assim comigo, olha, todo mundo. Fala assim: só uma coisa me falta. Ei, querido, o que te falta? O que é essa coisa que está tirando você da presença de Deus? O que tem tirado você da presença? O que tem, querido, levado você para longe de Deus? Esse jovem tinha uma coisa, em todos aqueles requisitos ele passou, mas tinha uma coisa. Fala assim: ser discípulo vai me custar tudo. Aí Jesus olhou para ele, porque o problema dele, querido, era com apego aos bens materiais. Você sabia, querido, que a avareza é idolatria e não entra no reino de Deus? Se você é uma pessoa avarenta, que não dizima, não oferta, que não ajuda o seu próximo, a Bíblia te chama de avarento. E ele coloca a gente no mesmo grupo de prostituto, de idólatra e de tudo. Não entra no reino dos céus. Pastor, mas eu sou bom nisso, outro aqui. Mas uma coisa te falta. Ele falou assim: vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem. E aí, querido, é Jesus falando, o que você faria? É Jesus, não sou eu não. Jesus pediu, falou para ele assim: vai lá e vende tudo que você tem. Vem ser meu discípulo. Porque ele falou assim, esse tesouro que você está atrás, esse tesouro que você se apegou tanto, esse dinheiro que você se apegou tanto, não pode se comparar àquilo que eu tenho para você. Porque Jesus sabia que esse era o problema dele. Verso 22. Ele, porém, ficou o quê? Ficou contrariado com essa palavra. Ele não gostou. Ele não gostou. E olha o que é que ele fez.
Ele falou assim: tá bom, eu não quero mais ser seu discípulo, eu não quero esse negócio de porta estreita, eu vou continuar na porta larga. Uma coisa só faltava para ele. E ele retirou-se triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 24. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam entrar no reino de Deus. Irmão, você está confiado no seu salário, no seu dinheiro? Confie em Deus. O seu dinheiro pode acabar, mas Jesus é poderoso para te sustentar. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então você está correndo atrás do mamon? Confia no Senhor. Fala assim: a quarta exigência, Ele vai me pedir o que me custa muito. O que te custa muito? É aquilo que tem atrapalhado você de servir a Deus. Isso te custa muito. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Fala assim: a quinta exigência para tornar discípulo de Cristo. Diga assim: se amar uns aos outros. João capítulo 13, verso 34. A quinta exigência para se tornar um discípulo: novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que você sabe que uma pessoa é discípulo de Cristo? Se tiverdes amor uns aos outros. Ele não deixou opção aqui, deixou? Ah, mas eu vou amar só aquele legal. Não. Uns aos outros. Ah, mas eu vou amar só aquele que é gente boa. Não. Uns aos outros. Então a quinta exigência, querido, para você se tornar um discípulo de Cristo, você precisa amar uns aos outros. Diga comigo: a sexta exigência para tornar discípulo de Cristo. Fala assim: vá e dá muito, 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 muitos frutos. Você precisa, querido, ir de pregar o Evangelho. Você precisa levar as boas novas. Você tem que dar fruto. Essa é a sexta exigência para você ser um discípulo de Cristo. João 15, 8. Evangelho de João 15, 8. João 15, 8. Vamos ler comigo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, querido, não tem escolha. Você crê que Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Então, meu irmão, agora você tem um dever. Você tem um encargo. Vamos fazer discípulo. Olha quantas cadeiras vazias que nós temos aí. Vamos trazer pessoas. Vamos fazer a nossa parte. Vamos, querido. Vamos trazer as pessoas.
Porque, irmãos, aquilo que tem reservado para esse mundo vai ser terrível. Eu não sei se alguém viu uma reportagem agora esses dias, eu e a Lê, nós estávamos vendo. Existe um bloco de gelo tão grande, mas tão grande, que por causa da temperatura que se elevou, esse bloco que fica no fundo do mar, ele está aparecendo, querido, ele está começando a derreter. E ele disse na reportagem, não é fake news, ele disse, querido, que quando isso começar a acontecer, várias cidades do litoral, seja no Brasil, fora do Brasil, elas vão encher de água. Vocês viram o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? Ninguém esperava. Mas aconteceu. Irmãos, não vamos brincar com as coisas de Deus. Não é tempo de você ficar morno. Não é tempo de você ficar mais ou menos. Ô querido, ou você entra logo pela porta estreita e vai, porque não tem outro caminho. Porque, irmãos, esse mundo vai ficar inabitável, vai ficar terrível. Cada ano que passa vai ficar mais difícil. Então, meu irmão, se apegue a Jesus. Leva a sério. Busca a Deus enquanto você pode encontrar.